Então, terceiro ano, a aula de hoje, então, nós vamos trabalhar um período que muita gente chama de crise do populismo, né? Ou seja, o caminho aí para a ditadura civil-militar, né? Que aconteceu em 1964. Antes do golpe acontecer, pessoal, uma coisa interessante da gente analisar. Você vai ter o governo do Jânio Quadros, né, e do Jango. Na verdade, você não tem dois governos, você tem apenas um único governo. A primeira coisa que eu quero dizer é que o Jânio Quadros e o João Goulart, eles eram inimigos políticos. A primeira coisa que você tem que entender. Por quê? Porque o voto era desvinculado. Você votava no presidente de uma chapa e no vice da outra. E o que aconteceu? O presidente mais votado foi o Jânio. O Jânio teve até uma votação expressiva, chegou a 48% dos votos, ele teve quase 50% dos votos. E o Jango, o vice, ele teve 38,1% dos votos. Então, primeiro o Jânio, depois o Jango. Então, os dois mais votados acabaram formando a chapa. Mas veja bem, uma chapa rival. Né? É igual o Vasco e Flamengo, Galo e Cruzeiro. Não tem como dar certo, não é mesmo? Uma situação extremamente complicada na história do Brasil. Meus amigos, em 59 surgiu então a candidatura do Jânio Quadros à presidência do Brasil. E o Jânio vinha com o apoio do Lacerda, aquele cara que era extremamente contrário a Getúlio Vargas. O líder da UDN, que saiu tomando tiro pela Baía de Guanabara, que o jornal dele foi todo quebrado depois da morte de Getúlio Vargas, do suicídio. Né? E o Jânio Quadros, ele era um populista que discursava muito, se aproximava muito do povo, e ele tinha um tom moralista muito grande para aquela época. Ele falava o seguinte: o homem do tostão contra o milhão, né, chamando a outra candidatura de milionária. Ele falava que ele iria sanear, né, a nação, ou seja, fazer uma grande limpeza. Tanto que o grande símbolo dos palanques, dos comícios do Jânio, eram as vassouras. As mulheres levavam vassouras para o comício, levantava, porque o Jânio falava que ele iria varrer a corrupção. O jingle dele, muito engraçado, inclusive: varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandalheira. Então, assim, extremamente engraçado, uma grande comédia. O Jânio, num primeiro momento, né? O apoio aí, é importante falar isso, o Jânio tinha o apoio dos grupos médios, ele tinha também o apoio dos militares. É sempre importante para o presidente da República ter o apoio dos militares. Né? Os dois presidentes que não tinham apoio militar, quando governaram, que foi o Collor de Mello e a Dilma, acabaram sofrendo processo de impeachment. Né? Ter apoio militar para a continuidade do governo é muito importante, muito importante. Então o Jânio Quadros vai receber 48% dos votos. Veja que ele consegue quase a maioria absoluta, que é 50% no primeiro turno. Então era um presidente que realmente tinha, num primeiro momento, todo mundo entendia que ele tinha um grande prestígio, né? Principalmente por parte do eleitor mais pobre. Meus amigos, o Jânio ficou 7 meses na presidência da República. Ele ficou de janeiro a agosto, quando ele acaba renunciando com um bilhete bizarro, dizendo que a mim não falta a coragem da renúncia. Ele estava se referindo a Getúlio Vargas, que não teve coragem, não quis, né, não, naquele momento ali, cometer o ato da renúncia. E o Jânio Quadros, no primeiro momento, ele começou a se envolver em questões pequenas para um presidente da República. Por exemplo, ele proibiu o uso de biquíni na praia. O Jânio, ele proibiu brigas de galo. Ele proibiu corridas de cavalo em dias de semana. Eram ações que para o presidente da República, naquele momento, eram consideradas pequenas. Na política externa, por exemplo, ele se afastou completamente dos Estados Unidos e ele se alinhou, se aproximou da União Soviética. Era ainda o período da Guerra Fria, né?
O Jânio, naquela época, sem muita gente entender, ele chegou a condecorar o Che Guevara. O Che Guevara trabalhava com Fidel Castro em Cuba, era ministro do Fidel. E o Che Guevara veio ao Brasil receber a ordem da Medalha do Cruzeiro do Sul. Meus amigos, a mais alta comenda do Brasil. A mais alta honra que um estrangeiro pode receber no país. Veja bem você chamar o maior símbolo do comunismo no mundo e condecorá-lo com a medalha mais importante que o nosso país tinha. Quando você colocava aquela medalha no peito de Jânio, do Che Guevara, você o tratava como igual, como brasileiro, né? Pra você ter a dimensão da honra que é a medalha do Cruzeiro do Sul. Meus amigos, por que o Jânio colocou essa medalha no Fidel Castro, no Che Guevara? Está acontecendo um problema na época. O Fidel, todo o padre que não usava o lenço vermelho no pescoço, significava que ele não apoiava a Revolução Cubana. E os padres e toda a população tinha que usar o lenço vermelho. Usar o lenço vermelho na rua, no pescoço, significa eu apoio a Revolução. Então todo mundo saía de casa com o lenço vermelho. Quem não usava era o opositor, era o desertor. Então o Fidel começou a matar aquelas pessoas que não usavam lenço vermelho no pescoço. E muitos deles eram padres. E naquela época, o Brasil tinha um trânsito bom com a União Soviética, porque o Brasil apoia a União Soviética, aproxima dela e aproxima também de Cuba. Então o que o Papa na época fez? O Papa na época procurou, ele não tinha trânsito com o Fidel, ele procurou o Jânio e ele disse para o Jânio: Jânio, eu preciso que você convença o Fidel Castro a parar de matar os padres. Então o Jânio não tinha um trânsito bom com o Fidel, mas ele tinha com o Fidel, não tinha com o Fidel, mas ele tinha com o Che Guevara. Então o Jânio procurou o Che Guevara e o Che Guevara então conseguiu convencer o Fidel Castro a parar de matar padres em Cuba. Ele fuzilava os padres. Então, quando isso aconteceu, o Papa agradeceu muito, né, na época, o Papa agradeceu muito na época a Jânio Quadros por isso, por esse ato, por esse feito. E o Jânio, com alegria, chamou o Che Guevara no Brasil e o condecorou. Claro que ele teve muita... Por causa disso, ele perdeu apoiadores. O Jânio, na época, ele foi acusado de comunista, né, de vermelho, né? Então, ele sofreu uma oposição muito grande naquele período. E no seu curto governo, pessoal, o Jânio também não tinha apoio do Congresso. O Jânio era extremamente contraditório. Ele era bem teatral também. Ele colocava, até já falei isso com os alunos, colocava talco no ombro para o povo achar que ele tinha caspa. Às vezes ele rolava o pão com salame, colocava no bolso, sentava na calçada. É o primeiro presidente que começou a fazer vistoria de obra. Ele começou a ir para a rua para ver se as pessoas estavam trabalhando. E na hora que era o lanche daquelas pessoas, o Jânio desenrolava ali aquele papel com pão com salame e comia para mostrar que ele era um homem do povo, né? Só que o Jânio faz uma besteira. O Jânio vai cometer o chamado suicídio político. Que é isso, professor? Ele vai renunciar. O Jânio esperava o seguinte: eu estou com quase 50% de eleitores. Eu vou renunciar, os militares fecham o Congresso, o povo pede a minha volta e eu volto com plenos poderes. Essa era a ideia do Jânio. Mas aconteceu uma coisa. Quando o Jânio renunciou, ninguém pediu para ele voltar. E pelo contrário, a Câmara dos Deputados aceitou a renúncia do Jânio. Ele comete o maior suicídio político, porque ele mandou o vice dele, que era inimigo dele, não é, o Jango, para a China, exatamente para os militares não deixarem o Jânio assumir a presidência da República. E ele pensou que haveria um clamor popular muito grande, todo mundo pedindo a sua volta, mas isso não aconteceu, meus amigos, não aconteceu.
Pode falar. Não foi. Pelo, não, pelo contrário, ele queria fechar o legislativo. Ele queria fechar o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Ele queria fechar tudo. Ele queria governar sozinho por decreto-lei, né? Só que ninguém pediu, não houve comoção popular. Ele imaginou aquela ideia, né, daquela comoção popular de Getúlio Vargas, quando Vargas morreu, o povo indo para a rua, milhares de pessoas fechando o Brasil, as ruas paradas, né, o povo em protesto, mas nada disso aconteceu. Não teve ninguém pedindo a volta do Jânio Quadros, por incrível que pareça. E isso, os militares, claro, vão tentar barrar a volta de Jango. O Jango estava na China, a China era um país comunista, né? E aí o Brizola começa no Brasil uma campanha chamada Campanha da Legalidade. O que o Brizola queria com isso? O Brizola queria que o vice-presidente assumisse a presidência da República. A lei dizia isso, né? No caso de impeachment, no caso de renúncia, no caso de morte do presidente, o vice deve assumir. Só que os militares queriam prender o vice. Tanto é que o Brizola liga para o Jânio e fala com ele: ó, Jânio, não desce no Galeão. Os militares vão te prender no Galeão, no Rio de Janeiro. E aí o Jango desceu no Rio Grande do Sul e lá ele voou para o Uruguai, né? E ele ficou nas fazendas, né, do Uruguai, do Brizola, na época, que era cunhado dele, negociando a sua volta ao Brasil, naquele momento. E qual que vai ser a saída, então? A chamada solução de compromisso, né? Qual que vai ser a solução para que Jango assumisse a presidência? Vai ser implantar no Brasil o parlamentarismo. Meus amigos, essa vai ser a segunda vez que o parlamentarismo foi implantado no Brasil. A primeira vez foi no Império, no Segundo Reinado, talvez você se lembre, o chamado parlamentarismo às avessas, onde Dom Pedro II, pelo poder moderador, ele controlava todas as coisas. E o Brasil naquela época tinha um primeiro-ministro, até por causa também da menoridade do imperador, da pouca idade que ele tinha, não é? Mas no Brasil, nessa época, você tem o parlamentarismo e o primeiro-ministro foi o Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves chegou a governar o Brasil como primeiro-ministro. Só que logo depois que o Jango toma posse, o João Goulart, ele resolve fazer um plebiscito para saber se o povo queria ou não a continuidade do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. E o povo decide de maneira unânime pela volta do presidencialismo. Então o Jango retoma o seu poder como presidente da República depois do plebiscito. A palavra plebe é povo, cita decisão do povo. E o povo escolhe pela volta do presidencialismo no Brasil. Meus amigos, o Jango então assume o poder como presidente e ele vai governar o Brasil de 61, com a renúncia do Jânio, né, até 64, quando os militares vão tomar o poder no Brasil. E a primeira coisa que o Jango fez, pessoal, foi o chamado Plano Trienal. O Plano Trienal, ele tinha duas importantes missões. Primeiro, acabar com a inflação, que era gigante, era galopante no Brasil. E o segundo, acabar com o déficit público. O Brasil gastava muito no serviço público e arrecadava pouco. Então ele queria diminuir essa dívida, diminuir esse déficit do serviço público. Então, o plano trienal viria para controlar o déficit público, para reduzir a inflação, né? E uma outra coisa importante, a remessas de lucro limitada a 10% para o exterior. Se uma empresa, por exemplo, ela multinacional tivesse no Brasil, ela só poderia mandar para o seu país de origem 10% do capital. Ou seja, 90% daquele capital tinha que ser investido no próprio país. Ela tinha que abrir outras empresas, ela tinha que usar 90% do dinheiro aqui, né? Melhorar a condição dos operários,
mas ela só podia mandar. Isso também desagradou muito as empresas naquele momento. E o Jango falava também fazer reforma de base, né? Melhorar a parte urbana, administrativa, universitário, fiscal, mas principalmente estava incluso na reforma de base fazer a chamada reforma agrária. Ele prometia fazer reforma agrária no Brasil. Mas o plano trienal, infelizmente, fracassou. Fracassou porque o Brasil chegou a ter uma inflação naquela época na casa de 80% ao mês. Imagina o que é isso, gente. A maior inflação que o Brasil teve, gente, foi no Sarney, no governo Sarney. Ela chegou a 89% ao mês. Mas no governo do Jango, ela chegou a 80%. Uma inflação de 80% ao mês, ela praticamente dobra o preço do produto em um mês. É uma loucura. Ninguém suporta isso. E o Jango não conseguiu combater essa inflação nesse momento. E o Jango, quando ficou sabendo das movimentações das tropas, né, que queriam prender o governo Jango, né, ele sabia da movimentação dos militares que o acusavam de comunista, o Jango vai deixar o cargo em Brasília. Ele pega o avião no Rio, desce em Brasília, recebe as informações, nem desce do avião, e de Brasília ele voa direto para o Uruguai, depois para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai novamente. Ou seja, no dia 31 de março, o Jango deixa o cargo de presidente da República livre. Por causa disso, ele vai ser cassado no dia 3 de abril. Né? E no dia 9 de abril, uma junta militar vai assumir o poder no Brasil, onde eles vão ficar 21 anos, né, no governo. Meus amigos, então o Jango tenta ainda uma última cartada, fazendo no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, um grande comício na Central do Brasil. Aí depois ele reunia ali 150 mil pessoas, mas a oposição era muito grande, chega a fazer um outro comício no Rio, no São Paulo, com 300 mil pessoas contra o governo, né? Então não teve jeito, o Jango tentou, mas ele não conseguiu escapar do chamado golpe de 64, que na história ficou conhecido, né? Não tem jeito, ficou conhecido como golpe de 64. O golpe dado pelos militares que vão derrubar o Jango, né? E vão assumir o poder, começando então a ditadura militar no Brasil. Meus amigos, o Jango então vai ser o último presidente populista. Derrubando o governo Jango, acabava definitivamente o populismo no Brasil. Tá certo? Entendido? Hoje então nós vimos o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart.